Olá, eu sou o professor Almir Turazi e vou apresentar um trabalho desenvolvido no IFSC Campus Jaraguá do Sul, RAL, em parceria com o aluno Lucas de Souza, que tratou do estudo do uso da técnica de pré-aquecimento durante a soldagem TIG de aços baixo carbono. Sabe-se que na soldagem por fusão há uma grande tendência à geração de defeitos, oriundos principalmente da variação microestrutural ocorrida na zona afetada pelo calor. Nessa região, os efeitos do ciclo térmico alteram a microestrutura, como consequência as propriedades mecânicas. Para minimizar os efeitos dessa variação microestrutural, utiliza-se uma técnica de pré-aquecimento da peça antes da realização da soldagem. Essa técnica de pré-aquecimento tem o objetivo de gerar redução dos efeitos do ciclo térmico, diminuindo principalmente a velocidade de resfriamento da peça. Um dos problemas da realização dessa técnica é a inexatidão nas recomendações com relação à temperatura de pré-aquecimento a ser utilizada em aços baixo carbono. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a efetiva influência do uso da técnica de pré-aquecimento na microestrutura e nas propriedades mecânicas do aço ABNT 1020 em juntas soldadas pelo processo TIG alimentado. A metodologia do trabalho envolveu, então, a utilização de um equipamento do processo TIG alimentado, como ilustrado ao lado, consistindo então de uma fonte inversora, de uma tocha fixa em um manipulador e com um sistema de alimentação do metal de adição em forma de arame. O corpo de prova foi confeccionado em chapas de 4,76 milímetros de espessura e os parâmetros utilizados para soldagem foram definidos visando penetração total do corpo de prova. Foram realizadas 8 condições de soldagem, variando-se a condição de pré-aquecimento. Numa das condições não houve pré-aquecimento, nas outras foram utilizadas 3 temperaturas distintas. Para análise dos corpos de prova, utilizou-se microscopia óptica para avaliação da microestrutura, principalmente na ZAC, com medição de tamanho de grão, seguindo a norma STM E11296. Nas propriedades mecânicas, a avaliação foi realizada através da geração de perfis de microdureza no material e também de ensaio de resistência à tração. Como resultado da avaliação microestrutural, dividiu-se em 2 regiões. Região da zona afetada pelo calor, onde houve refino de grão, e a região da ZAC, onde houve crescimento de grão. Na região de refino, observou-se que, para todas as condições, o tamanho de grão encontrado foi semelhante, ou seja, o uso de pré-aquecimento não interferiu no refino de grão para nenhuma condição estudada. Já na região de crescimento de grão, percebeu-se um leve aumento do tamanho de grão observado em função da temperatura de pré-aquecimento. Com relação às propriedades mecânicas, com a geração dos perfis dos cordões, observou-se que mantiveram-se semelhantes, sem muitas variações, desde o metal original até a ZAC e também incluindo a zona fundida, que seria o cordão de solda. Isso mostra que, embora o tamanho de grão tenha aumentado devido a temperaturas maiores de pré-aquecimento, ou seja, a microestrutura teve interferência do pré-aquecimento, as propriedades mecânicas não foram modificadas. Isso também foi observado nos ensaios de resistência à tração. Percebeu-se que os limites de resistência à tração para todas as condições foram semelhantes, ou seja, não há efeito da temperatura de pré-aquecimento no limite de resistência à tração. Percebeu-se também queda na dutilidade das amostras, o que pode ser justificado pela adição de metal no cordão de solda, modificando a composição da liga nesse local. Conclusões desse trabalho. O uso do pré-aquecimento na soldagem do aço ABNT 1020 via processo TIG alimentado causa efeito no tamanho de grãos, principalmente na região de crescimento de grão da ZAC, porém não é suficiente para a alteração das propriedades mecânicas do material. A falta de influência do pré-aquecimento e do sentido de soldagem nas propriedades mecânicas do material sugerem que o ciclo térmico de soldagem, nas condições estudadas, é governado principalmente pelo alto aporte térmico do processo. E, por fim, então, a soldagem do aço ABNT 1020, nas condições propostas, ela pode ser realizada pelo processo TIG alimentado, sem a utilização de pré-aquecimento e sem a perda de propriedades mecânicas. Obrigado pela atenção.